Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 17. A exposição será apenas do verso de número 11. Consideraremos um pouco mais esse texto, a fim de falarmos um pouco sobre como ouvir a pregação. Nós, hoje pela manhã, tratamos sobre preparando-se para ouvir a pregação. Agora vamos tratar sobre como ouvir a pregação. Atos, capítulo 17, verso de número 11, assim nos diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram, de fato, assim. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, a Tua palavra está aberta para ser exposta agora. Rogo a Ti, Senhor, que sejas gracioso comigo na exposição desse tema tão importante acerca do nosso dever de ouvir a pregação. Edifica o Teu povo, fala com a Tua igreja, dá-nos a graça de atender e compreender e dá-me a graça, Senhor, de proclamar a Tua palavra. Ó Deus, sustenta-me fisicamente, dando-me saúde, vigor físico, mas também, ó Pai, dá-me especialmente vigor espiritual para proclamar a Tua palavra. É o que eu te peço, ó Pai, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Como foi dito, irmãos, ao ouvirmos a exposição desta manhã, nós devemos entender, eu repito, que a pregação é uma questão de vida ou morte. Nós devemos, então, como vimos, nos preparar diligentemente para ouvirmos a palavra com diligência, com preparação, também com oração, a fim de que possamos tirar proveito daquilo que a palavra do nosso Deus, por meio da pregação, tem a nos ensinar para o próprio benefício da nossa alma, como o nosso Deus visa nos abençoar. O nosso Senhor visa nos abençoar, nutrir a nossa alma por meio da sua palavra, através dos seus servos ministros. Nós, na última exposição, em Atos, capítulo 17, vimos como a igreja de Bereia foi uma igreja distinta, uma igreja que recebeu, ou uma sinagoga, melhor dizendo, que recebeu a pregação de Paulo de um modo diferente que aqueles de Tessalônica receberam. Nós vimos que Paulo e Silas, eles têm de sair de Tessalônica, os homens estão querendo persegui-los, feri-los, eles têm de sair de lá, eles na providência do Senhor são guiados até Bereia, procuram a sinagoga, ali prega a palavra e então é dito que estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por que eram mais nobres? Eles eram mais nobres, irmãos, porque eles ouviam diligentemente, davam ouvido com sincero interesse à pregação da palavra. Eles ansiavam, eles desejavam a palavra, eles desejavam compreender aquela verdade e tinham uma disposição sincera para entender, até mesmo para serem convencidos pela verdade do texto, ainda que contrariasse a fé deles com respeito a vários aspectos. Então, eles tinham essa disposição para se deixar convencer pela palavra, se deixar ensinar pela pregação da palavra e também, além disso, eles eram grandemente treinados em examinar as Escrituras para ver se de fato as coisas eram assim. Então, percebamos, irmãos, nós vimos, eles agem de uma forma apropriada, por isso eles são nobres. Isso como judeus, mas uma vez salvos por Cristo,
Certamente, irmãos, aqueles que avidamente atendiam à pregação da palavra, naquele contexto, ainda enquanto judeus não convertidos, quanto mais diligentes certamente se tornaram ao conhecerem a Cristo. Certamente atendiam a palavra com ainda mais diligência, certamente examinavam a Escritura com o sincero interesse de serem instruídos por Deus através da proclamação do Evangelho. Então, nós vimos que isso trata muito sobre como ouvir a pregação da palavra. E nós até consideramos um pouco na última pregação, no último domingo à noite. E nós vamos voltar mais uma vez para esse texto, a fim de considerar esse dever. E mais uma vez, olhando para a pergunta 160 do Catecismo Maior, diz o que é exigido dos que ouvem a palavra pregada. Exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração. E então, o que nós vamos ver hoje? Que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como a palavra de Deus, que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros, que escondam no coração e produzam os frutos devidos no seu procedimento. Esse texto de Atos capítulo 17, verso 11, é usado na proposição que comparem com as Escrituras e também quando ele vai falar que eles ouviam a palavra com prontidão de espírito. Duas vezes nessa pergunta, Atos 17, 11, é usado para tratar sobre como ouvir a pregação do Evangelho. Então, uma primeira coisa, irmãos, que nós devemos considerar é que nós devemos nos submeter à pregação de ministros fiéis da palavra. Nós devemos estar prontos e dispostos a atender aquilo que é proclamado quando servos fiéis, ministros do Evangelho, sobem a um púlpito para falar da parte de Deus para o seu povo. Então, isso é algo que o nosso Deus, ele mostra no Antigo e Novo Testamento como um dever fundamental daqueles que são o povo do pacto ou o povo da aliança. Mas veja, ainda que entendamos e saibamos que devemos nos submeter à pregação, ainda assim não devemos fazer isso acatando ou aceitando tudo sem qualquer tipo de exame sincero e sério acerca daquilo que é proclamado. Devemos sempre examinar se o que é pregado está de acordo com as Escrituras. Esse é o ponto. Se está de acordo com as Escrituras, com a palavra. John Murray, ele vai dizer, verifique se o pregador está pregando a palavra de Deus, não com o espírito farisaico, crítico, mas com o espírito bereano, perspicaz. Então, essa é a ideia. Não com o espírito farisaico crítico, como faziam com Cristo os fariseus, mas com o espírito bereano, perspicaz, ao ouvir a palavra de Deus ser pregada. Notem então, irmãos, que há a responsabilidade de examinar. Mas veja, esse exame não pode ser feito de qualquer forma. Esse exame não deve ser feito com o espírito de arrogância e suspeita quanto àquele que prega, mas com submissão genuína à palavra escrita, que é o padrão e também a fonte da pregação da palavra. E se aquilo que é extraído da palavra, aquilo que é apresentado à luz da palavra, de fato está de acordo com a verdade do nosso Deus, nós devemos nos submeter, nos arrependermos e devemos crer nesta verdade que é anunciada. Então, isto é algo que é requerido de nós à medida que nós nos aproximamos, não com arrogância para o exame, não com espírito crítico farisaico, mas com a disposição sincera para atendermos aquilo que é tratado à luz da palavra do nosso Deus. Então, mais uma vez, irmãos, a base
para a avaliação se aquilo que está sendo pregado é a palavra. Nós devemos então olhar para o texto, ouvir o que o pregador está dizendo e tentar, à luz da palavra, olhar se realmente aquilo que ele está lendo está em conformidade com aquilo que o pregador está dizendo. É desse modo que vocês devem, por exemplo, me avaliar à medida que eu estou pregando a palavra, domingo após domingo, texto após texto, capítulo após capítulo, versículo após versículo. E também com todos quantos sobem a este púlpito ou de outros púlpitos ao proclamarem o Evangelho, é dever seu não somente ouvir, mas também examinar diligentemente e sinceramente a palavra, mas com sincero desejo de ser também convencido pelas verdades ali expostas. Então, se a base, irmãos, é a Escritura, não há uma outra base tão criteriosa, tão perfeita para um julgamento preciso. E eu quero voltar então a trocar num ponto que eu tratei no domingo passado, a fim de que vocês possam compreender o que eu quis dizer. Quando eu falei acerca do utilizar-se de comentaristas, teólogos preferidos ou então pregadores preferidos como uma base para julgar se o que o pregador diz é certo e é errado. Veja, o que eu não quis dizer ao afirmar isso? De modo algum, irmãos, eu quis dizer que não podemos consultar estudiosos. Nós podemos e devemos, eu recomendo, inclusive, que vocês estudem, leiam bons comentários de servos fiéis do Senhor para a compreensão dos textos da palavra. Leia João Calvino, leia Matthew Henry, leia vários outros pregadores da palavra e expositores, comentaristas, vai ser de grande proveito para a sua alma. Contudo, irmãos, isso deve ser feito em outro momento, não durante a pregação da palavra. Nós podemos examinar o texto em casa para obter maior clareza ou para avaliar se o que foi pregado está correto. Ao fazer isso, porém, irmãos, devemos nos deixar convencer pela palavra, independentemente de quem esteja falando, se nosso teólogo preferido ou não. Então, a base para o julgamento será a palavra, não teólogo preferido, não pregador preferido, não comentarista preferido. Mas então, o que eu quis dizer? O que eu quis dizer, irmãos, e combater, foi a ideia, e é a ideia, que acontece de modo muito comum em várias igrejas, de usar um comentarista, teólogo ou pregador como um critério definitivo para julgar a fidelidade do pregador que está diante de você. O estudioso, irmãos, ele pode ser consultado, repito, não durante a pregação, mas ele não deve ocupar a posição de um juiz sobre o que é certo e o que é errado. Tanto o teólogo preferido quanto o pregador diante dos nossos olhos devem ser julgados pela palavra. Então, não devemos recorrer ao nosso teólogo favorito como se ele fosse um termômetro infalível da ortodoxia. Ambos estão debaixo da palavra. E um ou outro, tanto um quanto o outro, devem ser julgados pela Escritura. Então, ao consultar um comentarista, eu devo não tomar aquilo dele como algo necessariamente certo e automaticamente desconsiderar o que fora dito pelo pregador como algo errado. Então, uma outra coisa que deveríamos combater, ou que eu quero combater, à luz dos princípios e ensino e sabedoria bíblica, é a prática de fazer esse tipo de julgamento durante a pregação. Então, não devemos fazer isso. Por quê? Isso prejudica, irmãos, a recepção da mensagem. Por quê? Porque desvia a nossa atenção do que está sendo dito. Segundos de um desligamento do que está sendo ouvido para consultar outra coisa é suficiente para você perder boa parte do sermão. Então, a pregação, ela não deve ser algo que deve estar acontecendo em paralelo com algum outro tipo de coisa. Isso prejudica o que está sendo dito. Quando optamos
por conferir imediatamente a opinião de um comentarista, corremos o risco de rejeitar precipitadamente aquilo que está sendo pregado, por nossa preferência por algum, em detrimento do outro. E não podemos precipitadamente julgar tais coisas. Podemos, irmãos, fazer isso sem ao menos considerá-lo devidamente, sem considerar devidamente aquele que está sendo pregado. Além disso, irmãos, essa rejeição pode se estender aos princípios, às aplicações que o pregador propõe sem uma análise criteriosa. Então, logo rejeitamos. Veja, muitas vezes não há divergência entre o pregador e o comentarista ou o teólogo preferido que nós temos quanto à interpretação do texto em si, por exemplo. Contudo, irmãos, podem existir ênfases distintas, implicações que cada um julga pertinente ao público ou ao contexto que ele fala, ou implicações diferentes por essas mesmas razões. Então, veja como é sério o consultar isto, porque nós podemos julgar erroneamente, sem considerar o contexto, as razões, o público, imediatamente consultando um comentarista. Uma consulta rápida, seja durante a pregação ou posteriormente, pode confundir o ouvinte e levá-lo a julgar erroneamente, eu diria, injustamente, o pregador. Essa consulta, então, irmãos, imediata, ela pode também sendo utilizado como uma base errada para o julgamento. Lembre-se, a base para julgar aquele que está falando é a palavra. A consulta imediata pode revelar algo sobre o ouvinte. Ela pode, irmãos, revelar algo acerca de uma desconfiança que você pode ter. Uma desconfiança de que o pregador não é capaz de interpretar corretamente as Escrituras. Todo ministro de Deus, fielmente chamados para o ministério, são treinados para a devida interpretação da Escritura. Nós somos chamados a isto. Então, pode haver uma desconfiança quanto à capacidade de se interpretar corretamente a palavra. Pode também demonstrar uma pressuposição que é equivocada, como a ideia, irmãos, de que o pregador não é fiel e que por isso deve ser avaliado à luz de outro que consideramos fiel. Ou receio de que ele tenha um viés teológico que nos leve a temer ouvi-lo, julgando à luz de um teólogo que consideramos mais confiável. Mas o teólogo nosso é a base para o julgamento, irmãos? Não. A base é a Escritura, tanto para um quanto para o outro. E devemos então ser convencidos pela verdade da palavra, mesmo que isso vá de encontro àqueles comentaristas que nós tanto amamos. Então, o que devemos fazer então diante dessa tentação? Devemos resistir, irmãos, à tentação de julgar o pregador imediatamente com base em um critério inadequado. A Escritura e nossos padrões doutrinários devem ser a referência para distinguir interpretação, princípio e aplicação do texto e julgar de forma correta. Como foi dito, irmãos, na pregação anterior, devo me deixar convencer pela Escritura, que vem até mim, independentemente de quem proclame. Devo me sujeitar à verdade de Deus, à verdade do nosso Senhor, independentemente de quem possa proclamar a palavra do nosso Deus. Devemos ser convencidos biblicamente. A Escritura é a nossa regra de fé e de prática e de julgamento. O Espírito Santo falando na Escritura, como dizem os nossos padrões doutrinários. Uma outra coisa, irmãos, que devemos ter cuidado, não devemos depender excessivamente de um pregador, de alguém. Quem dá esse alerta é George Whitefield, um pregador do passado. Ele diz: tenha cuidado para não depender excessivamente de um pregador, nem pensar dele mais do que convém. Preferir um mestre a outro, muitas vezes, tem trazido mais consequências para a Igreja de Deus. Foi um erro que o grande apóstolo dos gentios repreendeu nos Coríntios, porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura,
não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? Não são todos os ministros enviados como embaixadores para aqueles que hão de herdar a salvação? E não devem, portanto, ser todos altamente estimados por causa da sua obra? Então, todos devem ser estimados e deve ter o cuidado de não me apegar excessivamente a alguém em particular. Então, irmãos, isso é um alerta. E devemos então, como diz Murray, mais uma vez, criar uma boa vontade em relação ao pregador. A má vontade ou malícia em relação ao pregador endurece o coração. Ela bloqueia a palavra de Deus. Então, quando o ministro subir ao púlpito e proclamar a palavra de Deus com fidelidade, irmãos, devemos receber a pregação da palavra, como diz os nossos padrões, com fé. A palavra do nosso Senhor nos diz, irmãos, em Hebreus 4:2, o seguinte: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Porque não foi acompanhada pela fé. Eles não ouviram, então, atentamente. O que devemos então entender, irmãos? Devemos entender que sem fé é impossível agradar a Deus, nos diz o próprio apóstolo em Hebreus. E a fé, irmãos, é algo que nós devemos entender como algo fundamental para que possamos atender e ouvir adequadamente a pregação da palavra. Como disse alguém, a fé é a mão vazia e estendida que recebe Cristo. Recebemos também, não somente Cristo, mas também, através da fé, suas bênçãos oferecidas na pregação da palavra. Não somente para a nossa salvação a fé é fundamental, mas continuamente, à medida que nos aproximamos da palavra de Deus. Como diz o apóstolo, devemos misturar a palavra com fé e demonstrar o mais elevado amor e estima pelas gloriosas verdades contidas nela, mostrando total prontidão para obedecer a tudo o que Deus nos ordena e gratidão por tudo o que Ele nos promete. Também devemos ouvir a palavra com aplicação pessoal, seja ela em forma de admoestação, seja ela em forma de repreensão, seja ela em forma de exortação ou encorajamento, e considerar o quanto somos chamados a utilizá-la para nosso proveito espiritual. Receber então a palavra com fé. A fé, irmãos, é a boca da alma. É por ela que recebemos a palavra. Sem fé não haverá benefício na pregação da palavra, ou no ouvir a pregação da palavra do nosso Deus. A pregação, irmãos, ou a palavra pregada condena quando recebida sem fé. Quando a palavra de Deus é pregada, sua eficácia não depende da receptividade do ouvinte, embora a natureza do seu efeito possa ser determinada. Por isso, disse um teólogo, embora a pregação venha de homens frágeis, quando a palavra é pregada, é acompanhada pelo poder do Espírito, ela cumprirá os propósitos de Deus nos corações de todos os ouvintes, salvando alguns e endurecendo outros. Se alguém pensa que a pregação da palavra de Deus é apenas um som vazio no ar, está muito enganado, pois ela é viva e cheia de poder oculto, que não deixa nada intocado no homem. Assim, irmãos, a verdadeira pregação da palavra de Deus, se não encontrar uma resposta de fé no ouvinte, pode, em vez de trazer bênção e salvação, provocar o efeito oposto e endurecer o coração. Como disse Calvino, o Evangelho nunca é pregado em vão, mas sempre tem um efeito, seja para a vida ou para a morte. Então, além de ouvirmos a pregação, irmãos, com exame, com fé, com amor, com fé, devemos também ouvir a pregação com amor. A palavra do nosso Deus nos diz
em 2 Tessalonicenses 2:10, porque não acolheram o amor, com amor da verdade para serem salvos, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, note, irmãos, não somente a fé é requerido, o amor na pregação é requerido, não somente da parte daquele que proclama, mas também quanto àqueles que escutam. Os verdadeiros crentes em Cristo amam e amam intensamente a verdade divina, lida ou proclamada. E por que razão? Porque entendemos, irmãos, que é por meio dela que o Salvador vem e comunga com cada um de nós. Nós entendemos isso. Então, a fé, ela recebe a palavra como verdadeira e o amor a recebe como um bem, como um grande bem, como uma grande bênção, como um grande benefício, como um grande privilégio, como algo tão abençoador, vindo da boca de um Deus que deseja abençoar o seu povo. O amor, então, irmãos, é algo que deve nos acompanhar à medida que nós ouvimos a palavra do nosso Deus ser anunciada. Mas, além disso, irmãos, nós devemos também ouvir a palavra do nosso Senhor, não somente examinando, não somente com fé, não somente com amor, mas devemos ouvir com humildade e disposição de espírito. A palavra do Senhor nos diz em Tiago 1:21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tiago nos diz isso. É poderosa a palavra para salvar as nossas almas. Devemos então acolher a palavra com mansidão. Então, a disposição, irmãos, para aprender é algo que deve estar em nós, e a humildade diante da palavra são essenciais. Não há como obter proveito da pregação negligenciando isso, com arrogância, com altivez, como alguém que conhece profundamente, absolutamente tudo e está pronto para julgar, rejeitando ou aprovando imediatamente aquilo que ouve. A palavra, então, ela deve ser recebida não com animosidade, mesmo quando ela nos fere, mesmo quando ela aponta as nossas misérias, mesmo quando aplicada e trazendo desconforto, porque quando aplicada traz para nós desconforto, porque mexe naquilo que nós não queremos que seja mexido. Mas que a palavra cause desconforto quando aplicada. Não precisamos e não podemos deixar os nossos ouvintes confortáveis ao ouvirem o sermão. A pregação, irmãos, ela deve ser direta, ela deve ser clara, ela deve ser objetiva, ela deve ser aplicável, ela deve ser direta àqueles que estão diante do pregador. E assim, então, quando a pregação é feita, não diante do povo, mas ao povo, ao coração do povo de Deus, ela vai mexer conosco, mas nós não podemos dar lugar à nossa indisposição, à nossa indignação, ao nosso aborrecimento. Devemos ouvir com coração manso e com, irmãos, humildade. Assim como o pregador deve pregar com humildade, irmãos, na dependência do Senhor. Vocês, como ouvintes, devem ouvir a palavra pregada com humildade, humildemente. O puritano disse: receba com mansidão a palavra incutida. Mansidão envolve um coração submisso, uma prontidão em ouvir os conselhos e repreensões da palavra. Através da mansidão, a palavra é gravada na alma e produz o doce fruto de justiça. Além disso, irmãos, devemos também atentar para a pregação como palavra de Deus. Nós vimos hoje em Tessalonicenses 2:13, 1 Tessalonicenses, que
ele vai dar graças ao apóstolo, tendo recebido a palavra de que nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Então, ele está falando sobre o que fora dito, como palavra de Deus. A pregação fiel é a palavra de Deus. É Deus falando, é Cristo falando, a sabedoria falando por meio daqueles que para isto são chamados. E desprezar, irmãos, essa palavra certamente terá custo para nós e pode ser um custo eterno. A eternidade está envolvida com a pregação da palavra e o modo que você lida com ela pode trazer para você ou a graça da salvação ou o juízo da condenação. Então, entendam por que razão. Porque ao desprezar a fiel pregação da palavra, nós não desprezamos o pregador, nós desprezamos o Senhor. Você despreza o seu Deus. Mas quando nós amamos a Cristo, irmãos, como nós vamos lidar com isso? Quem ama a Cristo, ama a pregação da palavra. Quem ama a Cristo, ama ouvir as palavras de Cristo proclamada e atenderão, então, com diligência a palavra de Deus anunciada. Não devemos ter o coração endurecido, como cantamos no Salmo 95, como lemos no Salmo 95, como Hebreus 3, também tratando sobre esse Salmo, vai falar que não devemos rejeitar a palavra, tendo o nosso coração duro para ouvir. Não, irmãos, atenda à voz do seu Deus, escute com toda a graça, humildade e mansidão. Thomas Watson certa vez falou, esteja atento à palavra. Em Lucas 19:48, lemos que as pessoas estavam muito atentas a Cristo. Literalmente, traduzir o texto diz que eles ficavam fixos nele, ouvindo. Então, fixos em Cristo, ouvindo. Lídia deu claras evidências de um coração aberto pelo Senhor. Quando ela atentava ou mudava a sua mente para as coisas ditas por Paulo. Esse tipo de atenção também envolve o ato, irmãos, de banir da nossa mente as divagações, os pensamentos em outras coisas. Uma mente desinteressada e até mesmo a sonolência, que não deve estar conosco quando estamos diante do Deus que fala. Assim como é desrespeitoso você dormir diante de um homem comum, quanto mais desrespeitoso é, irmão, você, na sua sonolência, desprezar as palavras do Senhor. Então, atente para o sermão como ele realmente é, uma questão de vida ou morte. Então, não devemos ouvir essa palavra, irmãos, já que uma pregação fiel da palavra de uma forma inadequada ou crítica. Veja, não devemos ouvir a palavra como críticos. Não devemos ouvir a palavra focando no estilo do pregador, no modo que ele apresenta o sermão, no modo em que ele trata a exposição do Evangelho no púlpito. Veja, eu não estou falando de alguém que pregue reverentemente. Eu estou falando acerca de um ministro fiel, que tem um estilo diferente daquele outro pregador fiel, que sobe ao púlpito da igreja para proclamar o Evangelho. Eu devo então atentar, irmãos, para não permitir que o meu foco no modo em que as coisas são apresentadas me faça dispersar a ponto de desprezar a palavra de Deus anunciada. Não podemos também, irmãos, ficar atentando na sua eloquência ou nos seus dons, admirados demasiadamente com aquele que prega
por causa da sua habilidade em sua oratória ou retórica. Não, isso não interessa. Nem tampouco, irmãos, expor e criticar falhas em sua abordagem, a não ser que ele esteja indo de encontro à palavra. Mas em não estando indo de encontro à palavra, irmãos, o nosso espírito não pode ser crítico a tal ponto. Devemos ouvir o que Deus tem a falar conosco. Como George Whitefield, mais uma vez, disse, não alimente nem mesmo o menor preconceito contra o ministro. Foi por essa razão que o próprio Jesus Cristo não pôde fazer muitos milagres, nem pregar com grande efeito entre os da sua própria terra, pois se ofenderam com ele. Portanto, tenha cuidado e evite qualquer aversão àqueles que o Espírito Santo constituiu como supervisores sobre você. Os homens rejeitavam a Cristo, desprezavam e acabavam então não experimentando milagres, não experimentando o Evangelho. Ele diz então, lembre-se de que os ministros são homens sujeitos às mesmas paixões que você. E mesmo que ouvíssemos alguém ensinando a outros o que ele mesmo não aprendeu, isso não seria razão para rejeitar sua doutrina, pois os ministros falam não em seu próprio nome, mas em nome de Cristo. E sabemos quem ordenou ao povo que fizesse tudo o que os escribas e fariseus dissessem, ainda que eles mesmos não praticassem o que ensinavam. Devemos, irmãos, independentemente de qualquer coisa, atentar para o nosso Deus falando na sua palavra, por boca daqueles que são os seus ministros. Então, se não devemos ter uma desconfiança daqueles que proclamam e não devemos permitir que o nosso coração ele seja envolto por um tipo de rejeição indevida, devemos então considerar como as verdades pregadas se aplicam à humanidade em geral e a cada um de nós em particular. Então, como as verdades pregadas se aplicam à humanidade em geral, é para isso que devemos atentar. Como é que ele expõe? A quem ele aplica? Como essa aplicação, então, é feita àqueles que estão, de modo geral, envolvidos com a sociedade? Mas também devemos atentar para como se aplica a nós em particular. Irmãos, a aplicação da palavra, ela é algo que acontece discriminando, distinguindo grupos distintos, os fracos, os fortes, os frágeis, daqueles que são robustos, os novos na fé, aqueles que são maduros na fé, aqueles que têm grande conhecimento, os que têm pouco conhecimento, aqueles que são apóstatas, aqueles que são incrédulos, aqueles que são hipócritas. Há um número distinto de pessoas diante do pregador. E a pregação, então, vai envolver todos em geral e cada um em particular. Daí a grande necessidade da explicação, da apresentação da doutrina e princípios, e com base nos princípios e doutrina, a aplicação direta, clara, objetiva da palavra a todos quantos estão diante da pregação do Evangelho. Então, a pregação, também devemos observar como a pregação concorda com as Escrituras e com as experiências do povo de Deus. Como essa palavra pregada, ela é experimentada por mim de modo experiencial, como eu vivo esta palavra, como eu experimento esta palavra, como eu posso experimentar aquilo que é proclamado dentro de mim, por boca do homem chamado por Deus para apresentar as verdades dele como um profeta da parte do Senhor. Então, preste diligente atenção às coisas que são ditas a partir da palavra de Deus. Se um rei terreno omitisse um decreto real e a vida ou a morte de seus súditos dependesse inteiramente de cumprir ou não suas condições, com que ânsia eles ouviriam quais são essas condições? E não devemos prestar o mesmo respeito ao Rei dos Reis
e Senhor dos senhores e atentar para seus ministros quando eles declaram em seu nome como nosso perdão, paz e felicidade, podem ser assegurados se atendemos à advertência de um rei comum, que nos apresenta condições para desfrutarmos de determinado benefício e nos apresenta ameaças se desprezarmos. Se atendemos diligentemente, quanto mais deveríamos fazer quando o Senhor dos senhores e o Rei dos reis fala, por meio da pregação da palavra. A Ele, irmãos, mais do que qualquer um ou qualquer outro, nós devemos atender na pregação da palavra. Então, isto é o que devemos fazer, irmãos, enquanto nós ouvimos a palavra do nosso Deus ser exposta, pregada. Mas então, o que fazer depois? O que fazer depois da palavra pregada? Nós devemos então, irmãos, meditar na palavra pregada. A palavra do Senhor nos diz, em Lucas 9,44, fixai nos vossos ouvidos as palavras que vou dizer. Fixai nos vossos ouvidos. Hebreus 2,1 diz, por esta razão importa que nos apeguemos com firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então note, ouvir, atender com atenção, para que não nos desviemos. Meditar na palavra, então, irmãos, é algo importante. Meditar não é esvaziar a mente, como as culturas orientais tentam apresentar. Meditar, segundo a Escritura, é encher a mente com a palavra de Deus, lida ou proclamada. Então, nós devemos meditar na palavra, mas então, o que meditar significa? Significa, irmãos, refletir sobre ela. Refletir sobre a pregação da palavra, seja de memória ou atentando para as anotações breves que fiz enquanto a palavra era proclamada. Anotações essas que podem servir para a minha atenção enquanto escuto. Brevemente, anotando, mas serve também para refletir sobre ela, sobre a pregação posteriormente. Então não podemos, irmãos, apressadamente esquecermos da pregação. Devemos então meditar nela. E a meditação, irmãos, é o que vai fazer também com que esta palavra ela possa descer da nossa mente, da nossa memória para o nosso próprio coração. Então, assim como você faz com a palavra lida, faça com a pregação da palavra, tente encher a sua mente com essa palavra pregada e tente, então, com esforço diligente e oração, meditar em cada proposição, em cada palavra, em cada explicação do texto, em cada aplicação da palavra, à sua própria vida. Assim, então, irmão, você terá grande proveito da pregação da palavra. Mas veja, não somente refletir, devemos aplicar a nossa vida. A meditação, então, envolve pegar o que fora dito e dizer assim, eu não vou pensar em Cicrano ou Beltrano, naquela ou naquela outra pessoa. Essa palavra foi para mim. E eu devo, então, aplicar a mim o que fora dito. Não somente o que for explicado, não somente as doutrinas e princípios apresentados, mas a aplicação clara da palavra que guia a nossa vida com orientações práticas para a nossa própria lida. Então, o que é que você tem feito? Você tem meditado na palavra pregada? Você sai daqui meditando? Ao se deitar, então, está pensando na pregação da palavra? Durante a semana, você tenta ruminar essa palavra pregada ou você a despreza? Ou o diabo vem e toma ela de você? O que acontece, irmão? Irmãos, não deveríamos desprezar a palavra. Pode ser o último dia que você escuta a pregação da palavra. E quantos benefícios para a tua alma ela tem ao você dar devida atenção com a séria meditação naquilo que está sendo dito. Procure, irmãos, imediatamente
se você não faz isso, a praticar isso na sua própria vida. Dê um devido tempo para que a sua mente possa ser encharcada com essas verdades em particular. Não corra imediatamente para notícias, para os seus negócios, para os seus empreendimentos. Ocupar a sua mente com outras coisas. Ocupe a sua mente, sobretudo neste dia, com a palavra de Deus. Mas não somente isso. Devemos meditar e devemos conversar sobre a pregação com os outros. Lucas 24, 14 e 15 nos diz: e iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O próprio Cristo, os discípulos no caminho de Emaús. Então, eles conversavam uns com os outros sobre o que viram, sobre tudo o que ouviram. Então, o que devemos fazer? Devemos fazer, irmãos, da palavra o nosso tema, o tema de nossas conversas. Devemos, irmãos, aproveitar as oportunidades para falar sobre a excelência, a beleza e a glória das verdades divinas comunicadas na Escritura. Falar sobre a pregação, conversar sobre o que fora dito após o sermão, enquanto estamos no caminho, enquanto nos assentamos juntos, enquanto vamos à nossa casa. Há igrejas que propõem que os membros, após o sermão, se assentem em alguma casa, em algum lugar em particular, para que possam ali conversar sobre o sermão, discutir, perguntar, tratar, analisar, aprofundar o que fora dito. Grande benefício há desse tipo de prática. Mas também falar sobre a pregação com a família e amigos. Você voltar para casa e então consultar os seus filhos. Você entendeu o que fora dito, meu filho? Você entendeu a pregação na palavra? Você entende os benefícios de Cristo e aquilo que Ele requer de ti? E então aplicar a palavra ao coração do seu filho, instruindo, fazendo compreender mais, fazendo então ser alimentado o seu filho, a sua esposa e todos aqueles que estão em comunhão com você na sua própria casa. Deuteronômio 6 diz: estas palavras que hoje te ordeno estejam no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Além disso, irmãos, para que nós possamos falar da palavra, inculcando no coração dos nossos filhos, nós devemos guardar a palavra pregada no coração. A palavra diz, Provérbios 2:1, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Salmo 119:11 diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós cantaremos o Salmo 119 agora, logo após o sermão. Guardando a palavra no coração para não pecar contra o nosso Senhor. Guardar, irmãos, a palavra significa ouvi-la com atenção. Significa memorizá-la. Significa aplicá-la à vida diária. Então, você tem feito isso? Além de ouvir com atenção, você tem se esforçado para memorizar as palavras ditas, anunciadas, bem como lidas, e aplicado à sua própria vida diária? Devemos, irmãos, guardar no mais profundo da nossa alma o que a palavra tem a dizer. Como Gerhard Voss comentou, porque devemos esconder a palavra de Deus em nosso coração. Esconder a palavra em nosso coração significa mais do que memorizar porções da Escritura, embora seja isso um alvo muito proveitoso. Significa reter a verdade em nossa mente, pensar nela continuamente, refletindo sobre qual é a sua relação com todas as esferas da nossa vida. Isso é o oposto do modo entrar por um ouvido e sair pelo outro, de ouvir a palavra de Deus. Se realmente cremos e recebemos a verdade, ela permanecerá em nosso coração
e produzirá benefícios tanto no futuro quanto imediatamente. Então devemos tentar, através da meditação, guardar a palavra no coração. Observe que essa expressão, guardem-na em seu coração. A vida cristã, irmãos, entre outras coisas, do começo ao fim, é uma vida de audição de pregações. E é essencial que retenham a verdade que ouvem. Quem sabe em quais circunstâncias você precisará dar frutos com base nas verdades que armazenou. Então, essa verdade meditada, guardada no coração, ela pode para mim ser muito útil futuramente, em alguma dificuldade que eu venha enfrentar, em alguma enfermidade que eu venha enfrentar, em algum problema grande que eu passe, em algum momento da minha vida. Então, ela pode aparentemente não ter nenhum proveito agora, mas também pode ser muito oportuna na ocasião de necessidade também, quanto àquilo que nós meditamos e guardamos no coração. Pode ser muito útil. Então, guardar a palavra, irmãos, é proveitoso. Lute para reter e ore sobre aquilo que ouviu. Não deixe a pregação escorrer por sua mente como a água corre através de uma peneira. Nossas memórias deveriam ser como o peito do arco, onde a lei foi colocada. Como outro puritano famoso advertiu, venha diretamente de seus joelhos para o sermão, venha diretamente da oração de joelhos para o seu sermão e vá do sermão para os seus joelhos. Então você vai orar para ouvir a pregação e você vai orar imediatamente ao ouvir a pregação, para que essa palavra ela possa de fato morar no seu coração. Além da meditação, há a oração como meio fundamental para guardar essa palavra no mais profundo íntimo do meu coração. E por último, irmãos, devemos dar frutos da pregação da palavra. Frutos da pregação. Lucas capítulo 8, verso 15 nos diz: mas a semente que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Veja, quem é que frutifica? Aquele que retém as palavras. Aquele que guarda no coração as palavras. Como dá frutos se a palavra não é guardada no meu coração? Como dá frutos se eu não me preparo, se eu não escuto adequadamente, se eu não converso, se eu não medito, se eu não oro, se eu não guardo no meu coração? Não há a menor possibilidade. Tiago, capítulo 1, versos 22 a 25 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então, é olhar no espelho, o espelho turvo daqueles dias, um espelho ruim de se ver, ele olha e então logo se esquece da sua face. É aquele que escuta e não pratica. É dessa forma. Então ele diz, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte e negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, não basta preparar, não basta ouvir, não basta guardar no coração. É necessário viver aquilo que é pregado, esforçando-nos, como se até mesmo dependesse de nós. Estamos conscientes da nossa falta de conformidade com a palavra, irmãos, mas devemos nos esforçar o máximo possível para conseguirmos viver cada letra da lei do nosso Senhor. Cada letra, cada palavra, cada instrução, cada advertência, cada ordem, cada exortação, cada princípio,
cada aplicação, aplicando a minha vida. O cristão não é apenas um ouvinte da palavra, mas um praticante cuja vida reflete o impacto da verdade pregada. Você tem vivido, meu irmão, a palavra pregada? Será que nós temos vivido aquilo que lemos, bem como aquilo que ouvimos? Ou temos agido como hipócritas, falsos, mentirosos, negligenciando a prática da verdade, a prática da piedade? Irmãos, nós devemos entender que isso é algo de fundamental importância, não é algo de pouca importância. A palavra do nosso Senhor nos diz, em Mateus 7,16, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Como você é conhecido, irmãos, diante dos homens? Será que de fato, irmãos, nós somos conhecidos como servos fiéis, praticantes da palavra? Ou será que somos vistos simplesmente como pessoas envolvidas com a religião, sem vida de fato, porque não vive aquilo que é anunciado? Irmãos, como nós precisamos pegar esta palavra e, sob oração, com a graça do Senhor, em meditação, clamando ao nosso Deus, sempre em todos esses deveres, que Ele nos ajude, irmãos, a nos conformarmos à sua vontade, para a glória do seu nome, para o bem daqueles que estão ao nosso redor, para o bem da nossa própria alma. De nada adiantará naquele dia dizermos, Senhor, Senhor, em teu nome, Senhor, Senhor, em teu nome, fiz isso e aquilo. Se nós de fato não conhecemos o Senhor, não amamos a sua palavra e não praticamos aquilo que Ele requer de nós. Atentemos, irmãos, à voz do nosso Senhor, pastor e bispo das nossas almas, Cristo Jesus, de quem nós, ministros, somos apenas pastores auxiliares. Irmãos, consequências se negligenciarmos a pregação. Se ouvirmos a pregação sem o devido proveito, podemos sair pior do que quando chegamos para ouvir. Como fora dito no início, ouvir sermões é uma questão de vida ou morte. Ouvir a pregação do Evangelho é uma questão de vida ou morte. Você deseja viver ou morrer? Isso vai depender, irmão, do modo que você escuta as palavras de Cristo. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, a Tua palavra foi exposta de modo simples, claro, direto. Peço a Ti, ó Pai, que a Tua palavra possa morar em nossos corações. Que possamos ser ouvintes, atentos, ouvindo a Tua palavra, examinando as Escrituras com fé, com amor, prontidão de espírito, com mansidão, com meditação, conversando, orando, aplicando, vivendo, ó Deus. Ó Pai, não permite que sejamos ouvintes negligentes, mas que sejamos praticantes, Senhor, da Tua palavra. Perdoa-nos, Pai, por todos os sermões que nós desprezamos. Perdoa-nos, Senhor, por todos os sermões que não tiramos o devido proveito. Perdoa-nos, Senhor, por negligenciarmos tantas vezes a Tua voz. Dá-nos a graça de ouvirmos atentamente a Tua vontade e a vivermos segundo ela, para a glória do Teu nome, para o bem dos nossos irmãos em Cristo, para a prosperidade e avanço do Teu reino, para a salvação dos perdidos. É o que Te pedimos, ó Deus, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Como os irmãos, nós colocamos